Brazil is now one of the 2UC's top 4 priority countries, with the threat to democracy and the rise of the far right in particular, making it a pressing case on its own, but also a terrifying echo of what is happening right here in the UK. Today we are meeting at a critical time for Brazil's battle against the coronavirus pandemic. Brazil has the second most cases and deaths from coronavirus in the world, over 3.5 million cases and 115,000 deaths. We know that the pandemic is particularly serious for vulnerable communities like those living in highly populated favelas and remote indigenous communities where highly infectious diseases pose a devastating threat. While the situation, of course, has been made so much worse by Bolsonaro's dangerous attitude towards the pandemic, Black and indigenous communities were already under serious threat by the far right. Bolsonaro wears his intolerance with a badge of pride, and we are now witnessing this, his racist agenda in action. Brazil's national indigenous organization, the APIB, where Greta Thunberg joins us from today, has described the government's approach to the pandemic among indigenous peoples as humiliating. It was absolutely disgraceful to see Bolsonaro veto parts of a bill aimed at protecting indigenous communities. In June, the APIB went to court to force Bolsonaro's regime to put proper protections in place. This situation needs to be taken extremely seriously, especially when considering the far-right president's past comments. This is a man who has said it's a shame that Brazil hasn't been as efficient as the Americans who exterminated the Indians. Imagine. The threat facing Black communities is equally serious. Last year, Rio's far-right governor oversaw the bloodiest period of police violence in 2 decades. There were 1,810 police killings in 2019 alone. Predominantly, these were young Black men. The skyrocketing number of summary executions have been linked to genocide by veteran Brazilian journalists and campaigners. Human rights campaigner and Rio councillor Marielle E. Franco was murdered for speaking out against police violence, and we continue to fight in her spirit. We salute her. Black movements have existed in Brazil since the end of slavery, and with the global Black Lives Matter movement exposing structural racism here in the UK and elsewhere, it's actually vital and important that we build links and solidarity between communities and between these movements. In my own constituency of Leicester East, the pandemic has exposed the terrible working conditions of Leicester's garment industry. The cramped and unsafe conditions predominantly affecting Black and minority ethnic workers has contributed to the spread of the pandemic into our communities, and has kept Leicester actually in extended lockdowns. In some cases, we saw workers paid less than half the minimum wage, with no sick pay and no choice but to risk their lives during this terrible public health crisis. With so many key workers coming from African, Asian, and minority ethnic communities,
This crisis must be used as an opportunity for real change. We have an incredibly important lineup tonight. And before I introduce our first speaker, I just want to remind everyone that translation is available into English and in Portuguese. For those watching the event on Facebook, translation sadly is not available, but there are still spaces available to join the Zoom meeting. So please do come and join us. Please see the comments for a link to join us in the Zoom. If you require translation from Portuguese, please click on the interpretation button at the bottom of the page on Zoom and just simply select English. We're now going to hear from Carmen Furro, the General Secretary of Brazil's largest union, the CUT. The CUT is a national union representing over 7.4 million workers across the country. Carmen has a rich history in supporting women's environmental and workers' struggles. She was the executive director of the Federation of Agricultural Workers and has previously taken on the role of Secretariat for Rural Women's Workers Social Policy Secretariat and the CUT Environmental Secretariat. Carmen is on the front line. She's on the front line against Bolsonaro, defending women's and workers' rights and under threat from the far right. So I want to give us a big welcome, and I want to thank you for joining us, Carmen. Over to you. Saudação a todos e todas, minha gratidão pelo convite. Estou muito feliz e honrada de estar aqui com vocês para este diálogo muito importante. Conseguem me ouvir bem? Está tudo bem? Ok, Cláudia? All good. That's all good. Então, saudação em nome da Central Única dos Trabalhadores do Brasil. É muita alegria poder estar com vocês. Agradecer pelo convite. Agradecer por este momento tão importante de solidariedade entre os trabalhadores em todo o mundo. E é muito importante fazer esse diálogo, compartilhar nossas alegrias, nossos medos e nossa coragem para organizar o futuro da classe trabalhadora em nível mundial. A luta da classe trabalhadora é internacional. Realmente, nós estamos no Brasil numa forte luta contra o Bolsonaro. Eu não quero dizer com isso que aqui neste país nós não possamos ter vivido um período de muita dificuldade e que todos os problemas começam a acontecer durante esse governo. Do ponto de vista Have we lost Carmen? Okay, I think Carmen's back. Have we lost sound?
Okay, I think we have lost Carmen's sound. And I don't know if we can fix that technicality. Carmen, I don't know if you can hear us. So whilst we just wait for Carmen to be reconnected, I wonder if it's possible to just pose, and then I'll probably move on to our next speaker, and then we'll bring Carmen back. I think once we've connected the sound for her, so that she can, so that we can all hear, you know, what she has to say to us. So we'll come back to Carmen in a moment, but just remind anyone who has, anyone who's just joined us recently, that translation is available in Portuguese and English. So just click on your translations below, and just note that the translation is available. I'm going to take us straight into our next speaker, really, and with the global far right, of course, more coordinated than ever. We are faced with rising racism and hatred and witnessing a global attack on workers' rights and conditions. 0-hour contracts, a lack of sick pay or proper wages has actually forced people to put their lives on the line in this crisis. For those in Brazil's favelas, they have no choice but to keep working to put food on the table for their families. Together, we can all call for a global change to ensure that people are treated fairly, with social security in place to protect those who need it. That's why it gives me great pleasure to introduce our next guest speaker, Melissa Evans, joining us today. Melissa is one of the inspirational McStrikers who has been fighting for better pay, better conditions, and for an end to 0-hour contracts. Melissa, over to you. Thank you, Claudia. Hi, everyone. I'm Melissa. I'm a mum to a wonderful son. I work at McDonald's in South London, and I've worked there for 4 years, and I really enjoy my job. Thank you for inviting me to speak, because I've been so moved by Black Lives Matter. It's great to be here and it's great to be here with new friends from Brazil to hear about your struggles and to share and make connections with our struggles. I want to talk about how we can't rely on big businesses like McDonald's to protect us from racism. We need to come together to do that ourselves. Whether it's in the stores that we work in, nationally or internationally, it's us coming together that will protect us. So the other day, a customer come in to my work with no mask and proceeded to shout at me after I'd asked him whether he wanted table service or to take away. He said that he was on the phone and that I have no respect. And I went and told the manager and that this guy was being really rude to me and shouting at me. And he was really shouting at the top of his lungs. And she did nothing. She still served him and he left. He told me that I didn't get paid enough for him to acknowledge me. She got me out of the way until he'd gone, and then I returned to work. McDonald's doesn't have any kind of system that stops their staff from being abused. In my store, the majority of people are Black. And when McDonald's doesn't enforce a zero tolerance of abuse, including racist abuse, it says that it's okay to anybody, you can be racist. But it's not okay. I'm not ashamed and I'm not scared. We're fighting back with other Black and minority ethnic workers in the McStrike. We can't rely on fast food multinationals to protect us from racism, racist abuse in our stores. So we are coming together to protect each other. I'm showing my son that if you want respect, you have to demand it. That's what makes me a good mum. There's a story McDonald's likes to tell about how they were one of the first businesses to open restaurants in Black neighborhoods in the US.
Really what they're saying is McDonald's is happy to profit from Black people, but it doesn't really add up. I work really, really hard. The pay is not enough to live on. I'm a mum and I live in poverty, and it keeps me in poverty. Poverty is inherited. And I remember one time I literally had no money, not a penny. I had no gas, no electric, and we sat in the cold and we sat in the dark. Do you know how that makes you feel? It makes you feel like you're a bad mum, and it makes you feel like you're failing your son. Is it right when I work for one of the richest companies on earth? That man wouldn't acknowledge me because of how little I get paid. It's in this class system, you're only valued for how much you earn. A disproportionate amount of workers are Black, and yet McDonald's doesn't pay us a living wage. McDonald's doesn't recognize our union, which means we have no respect at work. We get 0-hour contracts. They choose whether we work or not. They have complete and utter control over your whole life. McDonald's reinforces that system, that hierarchy that says you're right because you can walk into a McDonald's and there's someone lower than you that's serving you. And yet, with the Black Lives Matter protest, McDonald's had an advert that said, Trayvon Martin, you're one of us. George Floyd, you're one of us. Well, if you stand with Black Lives Matter, you would give us our wages. You would give us our union. We can't rely on McDonald's to protect us from racism, from poverty wages, from 0-hour contracts. They won't even recognize our union. They take out all the wealth from our communities. That's why I felt huge pride that I went on strike in 2019 for the very first time. I feel honored to have organized with my co-workers and taken action for 15 in the union. That means dignity and respect for my son. I felt strong and I felt like I was making a difference. I felt the unity, the kind of unity that would inspire me to be part of this movement for the rest of my life. I felt I had power for the very first time. Together with my co-workers, they had my back and I had theirs. That means dignity for me and my son. McDonald's won't give us respect. We have to fight for it for ourselves. Racism is still prevalent in the world, and we can't rely on McDonald's to tackle that. We have to do it ourselves. The racism I feel is the same racism that you feel in Brazil. It's just in different ways. I've read about McDonald's workers in Brazil taking the company to court for racial discrimination. It's the same racism because it has the same roots in the same system. It has the same roots of slavery and colonialism. Black people came to the UK for so many reasons. They came because of Britain's colonial history, of violent takeovers and exploitation all over the world. They came to nurse, they came to contribute, to make and to build, and we did. We built the economy. We nursed the sick and we formed unions and we fought for better. We often had to fight our own unions to win their support, and we often still do. But the empire didn't bring us here to integrate. It brought us here to serve. It brought us here to make money for the rich white man and to keep them rich. After the fall of the British Empire, colonialism didn't go away, it evolved. It went from the slave trade to a financial system, to tax havens. And now it feels like we have to fight fascism all over again. All around the world, we're seeing the same rise of the right. We need to come together like we know that they are coming together. They're friends and they're in each other's pockets. Even where they try and look on TV like they don't like each other. And they're all trying to keep the same system in place. The system the multinationals benefit from. They benefit from racism that allows poverty wages. They benefit from the racism that allows discrimination and stops us coming together across borders. They benefit from a system that cuts down homes for beef so McDonald's can sell more burgers, an agricultural system that only benefits big businesses. We're being driven into extinction just for the sake of burgers and mobile phones. And we need to come together to fight
we need to come together around the world to fight it, because we really can't rely on big businesses like McDonald's to protect us. We need to be in touch with McDonald's workers in every country where there are restaurants. All around the world, McDonald's workers feel the same about how the managers treat us. The same way about our wages, our lack of the union, the same 0-hour contracts, the control they have over your life. Right down to hearing the same beats from the same machines that echo in our heads. So a Brazilian McDonald's worker might live in the sun while I live in the rain, but every worker gets treated the same. Management structure is the same. The way they take the money out of our communities and the way they don't give back to our communities is the same. The system is broken and it has to change. We deserve equal treatment. We deserve not to be the people most likely to catch COVID and die. We deserve not to be the people doing all the low wage jobs. We deserve to have a life of dignity and respect. I'm a proud member of the Bakers Union, and I'm proud to be here representing my co-workers from the Max Strike Day Committee. I'm proud to be part of an international movement of fast food workers of all races, genders, and sexualities. This is our chance. This is what we have struggled for hundreds of years. A movement of workers with power, challenging the system. We want to tell our sisters and brothers in Brazil that we are with them. Their struggle is our struggle. We can't rely on McDonald's, but we must rely on each other. The strike for Black lives means it's our turn. The torch of freedom has been passed to us. Now is the time. This is our time. And the responsibility falls on us. We can and we will build a new world based on equality, freedom, and human dignity. Black Lives Matter, solidarity. That was absolutely brilliant there from Melissa. This is fantastic. Putting it into context, the global movement that affects workers' rights. And you know, it's absolutely true that billionaires exist because the working class are exploited. And the fact that we need to unite to push back against that. And Melissa's done a fantastic job in highlighting how a corporate giant like McDonald's exists all over the world, but the same issues exist wherever we are as workers. Brilliant input there, Melissa. Thank you so much for that. We will now be joined and just to remind folks again about the translation that is available into both Portuguese and English. And if you require translation, please just click on the button at the bottom of the Zoom screen, and you'll be able to pick up and select the right language, of course. We will now be joined by the Indigenous leader, Kreta Kinkang. Kreta is from an area of Atlantic forests in the countryside of Parana. In April 2003, Kreta and his community helped to create the Free Land Camp in Brazil's capital. Today, the camp is actually the largest forum of the Brazilian indigenous movement. And he's also led the indigenous struggle against fracking in Brazil, which enables the extraction of oil, gas, and coal from protected lands. Kreta has reported that since the beginning of the year, more than 20 leaders have been murdered since the Bolsonaro administration announced that it would no longer demarcate or protect indigenous territories. He's also one of the founders of the Coalition of the Southern Indigenous People, an entity that also exposes the violence against indigenous communities. So thank you for joining us, Kreta. Over to you. And I hope I got your name right. Certo. Primeiro, quero agradecer pelo convite, em nome da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil.
Eu faço parte da coordenação executiva da PIB, né, pela região sul do Brasil, divisa com Paraguai, Argentina e Uruguai. E para nós, primeiro, participar e falar um pouco sobre o atual momento que estamos passando no Brasil, falar principalmente do retrocesso que tem acontecido a nível mundial e desse avanço, né, dessa extrema-direita que tem avançado a nível mundial, né? E nós, o Brasil, nesse momento também, os povos indígenas estamos enfrentando, né, esse retrocesso na democracia nacional, desde de 2018, então, quando o atual presidente Bolsonaro, então, como candidato, né, ele já declarava uma guerra contra nós, povos indígenas, numa das suas falas para a bancada ruralista do Brasil, né, que são os grandes latifundiários de terra no Brasil, que plantam soja transgênica, né, que alimenta porco na Europa, gado, galinha, peixes na Noruega. Então, sai desses territórios dessa bancada. E ele, numa fala, disse que se ele fosse eleito presidente, ele não demarcaria nenhum palmo de terra para nós, os povos indígenas. E quando ele foi eleito a presidente, 30 minutos depois, nós tivemos 60 invasões de terras indígenas, 60 ataques terríveis contra povos indígenas, inclusive queimando locais onde que se foi feito a retomada dos nossos territórios tradicionais em território brasileiro. E depois de eleito, ele também falou, eu voltei atrás, porque se eu não demarquei, falei que não ia demarcar um palmo, então agora eu não demarco um milímetro. Essa foi a última fala dele. E a partir daí, todos os ataques que ele declarou no início da campanha dele, de imediato ele já entrou em ação. Primeiro foi tirando a FUNAI, levando para o Ministério que é do Ministério da Justiça, levando para o Ministério da Agricultura, onde que é os nossos principais inimigos, que estão dentro do Ministério da Agricultura hoje, né, que é a ministra Tereza Cristina, e levando a demarcação de nossas terras, que é da FUNAI para o INCRA, num departamento lá de fundiária, onde que os ruralistas comandam. Houve uma luta muito forte, muito pesada por parte do movimento indígena nacional e conseguimos, com algumas ações e também uma mobilização no Congresso Nacional, a gente garantir via Congresso e via nossa luta nacional que retornasse novamente a FUNAI, o órgão indigenista, para o Ministério da Justiça e retornasse a demarcação das nossas terras para a FUNAI, que é o órgão indigenista hoje que nos representa. Mas a estratégia seguinte foi tirar o presidente da FUNAI e colocar um presidente que é militar, né, que é um delegado da Polícia Federal, para comandar a pasta da FUNAI. A partir dali, ele travou tudo. A primeira normativa, a primeira portaria que saiu dele foi a normativa 09, que ela diz que somente terão atendimento por parte da FUNAI indígenas que estão em terras homologadas e regularizadas. Mas hoje no Brasil nós temos milhares de famílias e povos que ainda não têm a sua terra demarcada. Nós temos mais de 540 processos de terras que ainda estão sem nenhuma posição por parte do governo brasileiro. E assim foi os ataques para cima de nós. Depois, como vocês têm acompanhado, um dos biomas que mais tem sofrido durante esses últimos anos foi o bioma amazônico, junto com o bioma cerrado, e agora nós estamos enfrentando um momento muito difícil no bioma pantanal. E enfrentamos na Mata Atlântica também, que foi a questão das leis, que a partir de portarias do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, né? Que é o ministro que falou que tinha que aproveitar o momento de pandemia agora para poder passar a boiada, né? Aproveitar que a empresa estava tudo ligada na pandemia para passar a boiada, passar de balde, de bacia, flexibilizar as leis, os direitos ambientais para que aí as invasões, né? A grilagem de terra, o ataque sobre os territórios, o garimpo,
o desmatamento, né, e as queimadas. Então, essa é a posição do governo Bolsonaro sobre a questão indígena no Brasil, dentro desses ataques que eles têm diário, esses ataques. Mas a gente nunca, em momento nenhum, como Movimento Indígena Nacional, montamos também as nossas estratégias, nos organizamos para poder fazer esse enfrentamento perante esse governo, para que a gente possa garantir o nosso direito, que é o direito constitucional, que é o nosso direito às nossas terras, e nós ter o direito de, como organização indígena, nós poder mover ações contra o Estado para poder garantir nosso direito, como foi o caso no Supremo, que a PIB entrou através do advogado, o doutor Eloy Terena, que moveu uma ação no Supremo, e o ministro Barroso, então, saiu uma decisão dele, obrigando o governo a criar um plano de enfrentamento do Covid-19 para povos indígenas e comunidades tradicionais e quilombolas. Então, foi algumas vitórias que, como organização e com outros movimentos e com partidos do Brasil, essa união que fez com que a gente conseguisse derrubar. Mas tivemos também a medida provisória, a PL 1142, que tratava da questão do enfrentamento do Covid. Também povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, que foi aprovado nas duas casas, mas quando chegou para o presidente assinar, ele vetou 16 dos 22 artigos. E isso daí foi um prejuízo, porque os principais pontos que era importante para nós, povos indígenas, e também para as comunidades, é a questão do direito à água, do saneamento básico, de materiais de higiene, da parte da comunicação, que é importante na nossa língua. Cada povo tem a sua língua diferente, a sua cultura diferente, dos 325 povos. Então, é necessário que nessas políticas levem respeito. Ele vetou esses 16 artigos ali que estavam na PL 1142, mas nós fizemos mais uma vez, através da deputada Joênia Wapichana, que é uma indígena de Roraima, fizemos uma articulação dentro do Senado e conseguimos derrubar o veto do presidente, e agora ele tem essa obrigação de cumprir, tanto pelo Supremo quanto por parte do Senado. Mas os ataques sobre nós, povos indígenas, ele tem permanecido diariamente. Uma das questões que a gente tem tratado muito sério aqui no Brasil, e também tem procurado tratar na Europa, no Reino Unido, e também em outros países, no caso da China, no caso dos Estados Unidos e Canadá, é a questão dos acordos comerciais com o Brasil. Hoje a gente tem discutido na Europa sobre o acordo Mercosul, porque esse acordo Mercosul, ele não tem nada dentro do acordo Mercosul hoje que garanta qualquer direito a nós, povos indígenas, como qualquer outra comunidade. Então, hoje, para nós, o acordo Mercosul, que está para ser ratificado pela Europa, hoje premia a política genocida de Bolsonaro, no caso de uma ratificação da maneira que ele se encontra hoje como acordo. Então, é uma das lutas nossas na Europa, desde o ano passado, quando tivemos a jornada na Europa em 12 países e 19 cidades, que é o sangue indígena, nenhuma gota mais, que foi para tratar desse assunto com parlamentares desses países, com o Parlamento Europeu, e também com empresas e entidades e movimento social em toda a Europa, desses 12 países e 19 cidades, para que a gente pensar junto que futuro que nós queremos para esse planeta, porque não basta nós ficar falando sobre a questão, a Europa, né, falando sobre a questão das mudanças climáticas, aquecimento global, mas as suas empresas continuam comprando produtos no Brasil, oriundos de área de desmatamento, de garimpo, né, de invasão de área pública, de terras indígenas, de morte de indígena, morte de trabalhadores que trabalham na terra, de comunidades tradicionais. Então, é necessário que a Europa também ela se atente, para que ela também precisa ver o outro lado.
assim como as suas empresas. Quando nós tratamos aí com as grandes empresas, com a McDonald's, com várias empresas da Europa, com confederações de empresas, né, como a Bayer, por exemplo, que é a que vende mais de 400 tipos de agrotóxicos aqui no Brasil, que na Europa é proibido, ela vende, ela tem esse livre comércio aqui, de que se nós queremos salvar o nosso planeta, nós precisamos, quem financia? Porque se tem uma resistência por nós, povos indígenas, e uma guerra no Estado brasileiro, é porque alguém financia, alguém está financiando, e são empresas oriundas desses países, desse continente. Então, é necessário que a sociedade desse continente saiba que os produtos que são consumidos, que são oriundos aqui do Brasil, ninguém sabe de onde sai. E muitos desses produtos podem chegar até vocês com sangue indígena, com sangue de quilombola, com sangue de trabalho escravo aqui no Brasil, que é muito grande nos garimpos e em todas essas empresas que atuam no Brasil, trabalho escravo que ainda existe aqui no Brasil, trabalho de crianças aqui no Brasil, de famílias inteiras que ganham misérias para trabalhar nessas empresas. Então, é necessário que, se nós queremos pensar num planeta, num mundo melhor, a gente repensar nossas políticas. E repensar de que maneira que a gente vai refazer os regimentos de nossas empresas, respeitando esses direitos indígenas, respeitando a sociedade indígena. O governo Bolsonaro tem uma classe que ele defende, mas ele esquece que nós somos um país pluriétnico, que nós somos indígenas, nós somos negros, né? Nós somos quilombola, nós somos comunidades tradicionais, nós somos mulheres, nós somos jovens, nós somos homens, LGBTs. Nós somos um país pluriétnico e precisa ser respeitado. Então, é necessário que a Europa entenda muito bem o que está acontecendo no Brasil para poder nos apoiar com atitude nos seus parlamentos e na cobrança de suas empresas, através da sociedade organizada na Europa. Aí, nós podemos falar, vamos combater o desmatamento, vamos combater o aquecimento global, vamos combater as mudanças climáticas, aí nós podemos sentar e conversar. Mas, mais uma vez, né, para encerrar, o Acordo Mercosul de Livre Comércio com a Europa, hoje, assinado, é premiar a política genocida do governo Bolsonaro. Então, para nós, hoje, da maneira que está, é um genocídio declarado contra povos indígenas, como foi o ano passado e como está sendo hoje durante toda a pandemia Covid-19 ao nosso povo. E agradeço aí pelo convite, e em nome da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e ficamos sempre à disposição, sempre que nos for solicitado. Muito obrigado à coordenação da live, e ficamos sempre aí à disposição. Thank you so much. Thank you so much, Greta. That was an outstanding presentation in bringing to life, really, the depth of depravity that Bolsonaro goes to in terms of holding back the indigenous communities and the state-sanctioned land grab, which is so brazen to see. And the fight back, however, that you have brought to life in terms of the importance of understanding what it takes to truly put people and planet before profit. And there is just so much awareness that is needed here in Europe and across the world about what is actually happening. If we're going to really understand our responsibilities in terms of the environment and climate and the ethical trading that happens and the protection that is needed for indigenous communities. Thank you so much, and solidarity with bringing that to us today. I want to take this opportunity to bring us back to Carmen, who has now been able to join us. So over to you, Carmen, and we'll take it from the top.
So thank you, Carmen, and thank you for coming back and presenting to us. Over to Carmen. Obrigada, Cláudia. Me escuta bem? Sim? I can hear you, but Eu I'm wondering estou if na we're seeing you. Amazônia. Estou em Belém do Pará, na capital do estado do Pará, e sou uma das excluídas nesse momento da tecnologia da internet. De vez em quando teve estes problemas de cair a internet. Então, eu vou recomeçar de um outro patamar, não fazendo mais uma análise histórica sobre o Brasil, o processo de escravidão e de colonização. Eu penso que precisamos, talvez, olhar mais as consequências deste processo de escravidão e colonização, a que nos levou nesse momento, quando temos um governo que não tem nenhuma responsabilidade com sua população. E quero saudar o Cretan, saudar quem está aqui nesta live, porque aqui no Brasil nós temos experimentado bastante uma luta coletiva. Em cada um de nós brasileiros tem um pouco de indígena, um pouco de europeu, pela colonização, e um pouco de afrodescendente. Então, este período de muita dificuldade, nós temos feito lutas conjuntamente. A pauta indígena, a pauta da classe trabalhadora como um todo, a pauta dos quilombolas, dos negros e das negras têm sido pautas coletivas, pautas comuns. E amanhã, no dia 5 próximo, nós vamos estar conversando bastante em vários lugares sobre o Dia da Amazônia. E na Amazônia está a maioria, mais de 90% dos indígenas brasileiros, os quilombolas, populações rurais. E nesse momento no Brasil nós temos profundas lutas a serem realizadas, né? Então eu considero que este é um dos momentos mais difíceis para a população brasileira, que, como disse antes, é composta de 55% de pessoas negras, negros e negras. A abolição não aconteceu de verdade ainda no nosso país. Ela é um processo que, ao olharmos os números, as pesquisas, elas demonstram o quanto o racismo ainda perdura de forma a uma complexidade muito grande. E a pandemia revelou esta complexidade deste racismo velado, porque no Brasil se vela o racismo, né? Faz de conta que é tudo normal e assim mesmo. E a pandemia não só revelou nos Estados Unidos isso, mas revelou no Brasil o quanto vivemos um racismo velado, né? Porque os trabalhadores negros e as trabalhadoras negras moram nos piores lugares no Brasil, nas periferias, né? Quando se trata de negros e negras que estão nas cidades, tem os piores postos de trabalho, tem uma alimentação inadequada, saneamento básico precário, e isso a coloca numa condição de muito mais vulnerabilidade com a pandemia. Estão com os salários menores e estão no fronte desta pandemia, nas áreas de serviços, né? Nas áreas que os trabalhadores precisam estar, sejam eles na saúde, sejam eles na área de serviços, sejam eles no desemprego e na área da informalidade. Essa é uma realidade que coloca e revela
o quanto nós vivemos ainda numa sociedade racista, numa sociedade onde os negros e as negras continuam nos piores postos de trabalho, nos piores lugares. E, consequentemente, por terem moradias pequenas, com dificuldade de fazer isolamento social, por terem doenças adquiridas por uma má alimentação, por terem menos condições de acesso a saneamento básico. Em alguns lugares, a água, que é tão necessária para enfrentar essa pandemia, ela é escassa, né, para essa população, portanto, leva com isso a termos muito mais mortes de pessoas negras nesta pandemia. Se somarmos os negros e os chamados pardos aqui no Brasil, nós estamos falando de mais de 70% dos que já morreram na pandemia, dos 120 mil mortos nesse momento. Então, isso é muito grave, é um genocídio da população negra que nós estamos vivenciando nesse momento de pandemia. Fora isso, as populações quilombolas, né, que são os negros que estão em áreas que precisam ser regularizadas, mas que estão em áreas que chamamos aqui áreas quilombolas, que têm tido também um sofrimento muito grande pela ausência de políticas públicas do governo federal para com estas populações. E nós temos nos encontrado nas ruas e nas lutas nesse momento. O pedido de impeachment do presidente da República convergiu com vários movimentos importantes, e vários deles estão aqui nesta live. Partidos políticos, Movimento dos Quilombolas, a PIB, a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, nossos partidos do campo, nossos partidos de esquerda, como o Partido dos Trabalhadores, estivemos lado a lado no último período, para pedir o impeachment do Bolsonaro. É impossível acreditar que com este governo nós enfrentaremos esta crise econômica, sanitária, né? Crise ambiental, uma crise sem precedente. Com este governo nós entendemos que não será possível. Com os ataques desse governo às populações, para nós não será possível enfrentar tudo isso com esse governo. Então, por mais que pareça ser algo impossível na conjuntura política do Brasil, com as movimentações políticas que o governo tem feito, nós não podemos perder a nossa esperança, não podemos perder a nossa capacidade de luta e o nosso posicionamento político frente ao contexto brasileiro. Nós temos que fazer a nossa parte. E nós estamos fazendo a nossa parte em denunciar no Brasil, em denunciar fora do Brasil as atrocidades que acontecem por aqui pelo Brasil, né? Toda a população que está em situação de vulnerabilidade sofre nesse momento com as medidas do governo federal ou com a ausência de medidas do governo federal. É um momento de muita gravidade, é um momento também que o capital se apropria das nossas riquezas de forma predatória, e os assassinatos dos indígenas, como os assassinatos dos agricultores e agricultoras, como os assassinatos dos quilombolas, se tornou algo quase naturalizado neste país. E é para ter maior extensão de terra, né, para a criação de gados, né, ampliar a fronteira agrícola, que se expulsam os indígenas, os agricultores, os quilombolas, as populações que vivem em vários lugares no nosso país. E aí quero colocar a Amazônia, como disse Cretan, no centro dessa disputa, que a Amazônia, nós estamos falando de 60% do território nacional, onde se recoloca uma visão muito conservadora, que é a visão de que tem que explorar para gerar renda, para gerar
economia, a pergunta que nós sempre fazemos: para quem? A exploração dos minérios deixa o quê para estas populações? A geração de energia com as hidrelétricas deixa o que mesmo para nossas populações? Quais são as condições para isso, né? As medidas que foram tomadas. E é um avanço muito grande nesse momento, um avanço profundo. Nós temos feito um conjunto de debates que, na nossa opinião, é extremamente importante. A primeira delas é que não é possível termos alternativas para o futuro se nós não tivermos lutas de classe articulada com esta diversidade que nós temos hoje no Brasil, da classe trabalhadora e dos povos que aqui estão. Nós temos que continuar fazendo lutas coletivas. A luta dos indígenas é a minha luta. A luta dos quilombolas é a luta da CUT. A luta dos trabalhadores precarizados é a nossa luta. Porque não tem como fazer um conjunto de separações. O ataque desse governo, ele atinge a todos nós. Portanto, eu acho que esse é o primeiro grande desafio, mantermos articulados e juntos, né, nas lutas que precisam ser travadas. Não é possível discutir nenhum processo alternativo econômico que não esteja na centralidade desse debate. É uma transição agroecológica que não esteja no centro deste debate. A garantia da vida das pessoas, a garantia dos territórios, a garantia das condições dignas de vida para estas populações e para os trabalhadores. Portanto, debater também o papel do Estado frente a esta pandemia é algo que nos move nesse momento. A geração de empregos, e estes empregos estarem baseados numa nova economia, né? Empregos decentes e empregos qualitativos, onde, para que tenhamos empregos na cidade, não seja necessário assassinar os indígenas ou os trabalhadores rurais, ou acabar com a nossa floresta e as nossas fontes de vida, como a água e outros bens comuns da nossa natureza. Portanto, nós entendemos que vários aspectos dos debates que nós precisamos fazer agora, eles são estruturais, para que nós possamos pensar em soberania nacional, para que nós possamos pensar em alternativa aos povos, aos empregos e às vidas no nosso país. Temos uma profunda preocupação do que será o próximo período. E o próximo período está sendo disputado agora no nosso país. Está sendo disputado agora pelas empresas nacionais e internacionais. Portanto, nós precisamos muito do apoio coletivo dos trabalhadores que sabem que empresas internacionais vêm no Brasil e cometem crimes ambientais gravíssimos, e nós temos que continuar denunciando e contando com vocês em outros lugares. Nós sabemos que vamos viver também uma onda de privatização de tudo, infelizmente, né? Privatização da água, privatização das empresas públicas, privatização das riquezas que nós temos no nosso país. Então, nós, enquanto CUT, temos muitos desafios, né, para um próximo ciclo econômico, social, ambiental, da garantia de empregos e da garantia da vida. Não será no patamar atual que nós teremos qualquer possibilidade de vitória. São inúmeros vetos, e aí eu quero ressaltar o quanto tem sido importante as nossas articulações coletivas. O que eu quero ressaltar é que, coletivamente, nós produzimos uma proposta para o Congresso Nacional
voltado para a questão da garantia da alimentação. E, infelizmente, nós temos, neste projeto, um projeto de lei nosso articulado coletivamente, vetado pelo governo federal, né, pelo presidente da República, inúmeros vetos, eu até perdi a conta de quantos são. E a gente vai viver um ciclo, né, que eu considero um ciclo que é um ciclo da fragilidade que nós temos, inclusive hoje, com esta pandemia, quando se trata das condições de alimentação, visto que no Brasil, no último período, foram mais de 400 tipos de venenos que estão misturados na alimentação da população brasileira. Isso precisa ser cotidianamente denunciado. Então, eu agradeço muito a oportunidade deste diálogo. Quero dizer que a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras não baixará a cabeça. Nós vamos continuar nos movimentando. Estamos nos movimentando nesse momento, apesar das dificuldades por conta da pandemia. Nós estamos fazendo inúmeras articulações, inúmeras lutas, para que possamos voltar a ter um país que tenha o mínimo de dignidade. Finalizo minha fala dizendo que na CUT nós temos uma Secretaria de Combate ao Racismo. Inauguramos há menos de um mês, em parceria com uma universidade importante, que é uma universidade federal do ABC, um curso para líderes sindicais que tem 300 lideranças estudando o racismo no Brasil, como uma contribuição importante para as lideranças nossas, para um novo ciclo de discussão que nós queremos fazer no próximo período. Então, sigamos em luta. Estamos aqui à disposição para esse diálogo. Thank you so much, Carmen. Thank you for that brilliant expose, really, of the kind of workers' struggle that is necessary, the joining up of the class and race inequalities that are necessary, the solidarity that needs to be portrayed, the alliances and the internationalism that is so required. You contextualize that so brilliantly. Thank you so much. Our final, and finally, I'm going to say that we're going to be joined by Martas Changas, who is the Brazilian Workers' Party National Secretary for Combating Racism and also served as the Minister for Promoting Racial Equality under President Lula. Martas really has been a human rights superintendent for the state of Rio and an advisor in social management at the FOA, which is the UN's Food and Agriculture Organization. You know, Bolsonaro is rolling back the groundbreaking social programs of Lula's government. And we heard just from from Carmen about the privatization agenda that is going on. But Bolsonaro is rolling back Lula's government and rolling back the huge progress made in equality and access to education and healthcare. Martas is in a very good position to tell us really of the struggles of Black communities and movements for equality today. So over to you, Martas. Obrigado, muito obrigado a você, Cláudio. Obrigado a todas as pessoas que estão aqui. Queria agradecer muito ao pessoal do TUC, agradecer ao pessoal do núcleo do PT de Londres, deixando o meu abraço fraterno, e agradecer também aqui a possibilidade de estar junto com figuras tão importantes como Cretan, Carmen Foro, um abraço, companheira, Melissa Evans, enfim, a todos vocês. Cláudia, eu começo dizendo para você que em meu país
e é bom ver que você é uma parlamentar negra do Reino Unido, porque em meu país 75% dos parlamentares são brancos e nós temos no parlamento apenas 2,5% de mulheres negras em todo o país. Então, esses números iniciais te apresentam como o Brasil é. E não tem como a gente dialogar sobre as consequências do racismo no Brasil sem falar sobre as suas causas. E a causa principal do racismo no Brasil é, efetivamente, a forma de como a escravidão aqui se deu. Para você ter ideia, para que vocês tenham ideia, a cada mês da história do Brasil, 3 semanas foram sob o jugo da escravidão negra, né? E isso tem um peso muito grande. Nós fomos o último país do mundo a abolir a escravidão. Nós somos o país do mundo onde o maior número de africanos escravizados aqui aportaram. Então, e também fomos o país que não aboliu de fato a escravidão, aboliu de direito. De fato, não. Nós ainda hoje vivemos os resquícios dessa escravidão. E é por isso que nós dizemos que o Brasil é um país que tem um racismo estrutural. Ele é estrutural porque ele está em todas as instituições, da esquerda à direita, em que pese que essa situação em que nós nos encontramos nela, ela foi causada e é mantida pela extrema-direita e pela direita no Brasil, que hoje consegue se externar na figura do presidente Jair Bolsonaro. Então, é importante que a gente diga isso para que as pessoas compreendam o momento que nós estamos vivendo. E eu não sou tão otimista e acredito que as mudanças que nós temos necessidade de fazer no Brasil, ela, em primeiro momento, virá, sim, pelas mãos dos próprios brasileiros e das brasileiras. Mas, ao todo, nós temos que contar com a solidariedade internacional para que se denuncie o que vem ocorrendo no Brasil e que a comunidade internacional possa, de uma certa maneira, fazer com que essas denúncias ganhem repercussão em todo o mundo. Porque não é possível a gente continuar, o Cretan já informou, aí, já passou uma série de dados, a Carmen também, outra série de dados a respeito do Brasil. Não vou ficar muito tempo preso a isso, mas é importante saber que mesmo quando a gente fala de classe trabalhadora no Brasil, nós temos que entender que a classe trabalhadora primária no Brasil foram os africanos escravizados. E que esses africanos escravizados, eles ajudaram a formação do capitalismo tardio aqui no Brasil. Então, discutir classe sem discutir o contingente de raça, o conteúdo de raça, é uma discussão falha. Fica faltando dados para a gente entender a complexidade que é um país tão grande como esse que é o Brasil. E é importante dizer que os trabalhadores negros, em todo lugar, e aqui também, eles estão na base da pirâmide do mercado de trabalho, estão na base da pirâmide da sociedade, e que esse processo, né, do capitalismo tardio, que, na verdade, enriqueceu e continua enriquecendo os donos de dinheiro, o capital financeiro internacional, ele sequer tem a mínima condição de ser distribuído para esses trabalhadores. A concentração de renda no Brasil é uma das maiores concentrações de renda do mundo. E quem fica excluído da distribuição dessa renda produzida por todos os brasileiros e todas as brasileiras é a população negra. Então, quando nós falamos a respeito
de que nós temos que ter outras saídas, né? E que o debate da questão racial ele tem que estar em toda a estrutura social. Nós estamos dizendo que as nossas organizações, eu estou dizendo que o Partido dos Trabalhadores, somente agora, recentemente, veio ser presidido por uma mulher, e que nós nunca tivemos um presidente negro. A Central Única dos Trabalhadores teve um presidente negro em toda a sua história até hoje. Nós estamos falando de estruturas que são estruturas de esquerda, que são estruturas humanistas, mas que, em determinado momento, em determinado grau, acabam por reproduzir o racismo nas suas instâncias. E nós precisamos combater isso. Porque não há como a gente querer combater aqueles que nos oprimem sem nós fazermos uma leitura a respeito daquilo que está acontecendo nos locais onde a gente habita, nos lugares onde a gente milita, nas organizações que nós fazemos parte. Então, eu penso que esse debate que nós estamos fazendo aqui, que é de denúncia do racismo e, ao mesmo tempo, de denúncia do governo Bolsonaro, é necessário que a gente entenda o que está acontecendo em todo o mundo, né? Nós temos 3 líderes mundiais, que esses líderes, nós temos Boris Johnson aí no Reino Unido, nós temos Donald Trump nos Estados Unidos, nós temos Bolsonaro aqui no Brasil, que são a mesma moeda, a mesma face, eles se entendem, né? Boris Johnson teve que ter Covid-19, ele teve que ficar doente para reconhecer que o sistema de saúde do Reino Unido é um sistema adequado, né? Porque por eles acabam com o sistema público de saúde, né? Donald Trump, a todo momento, tenta acabar com o Obamacare aí nos Estados Unidos, tenta acabar com o programa, tenta fazer com que as pessoas mais pobres não tenham acesso à saúde. Aqui no Brasil, por conta da luta histórica dos trabalhadores, das trabalhadoras em saúde, por conta da luta histórica da esquerda brasileira, o nosso sistema único de saúde ainda assim consegue dar respostas e está fortalecido não pelo governo, mas pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras, por aquilo que nós construímos, principalmente nos governos do PT, que fortalecemos o SUS, criamos o Mais Médico. Estou dizendo tudo isso para falar um pouco da pandemia, né? A Carmen já tocou nesse assunto, mas o que nós passamos aqui no Brasil, o que nós estamos passando, não é muito parecido com o que ocorre nos Estados Unidos. Não é à toa que os Estados Unidos e o Brasil são os 2 maiores países do mundo onde existe o maior número de mortes por Covid-19 e o maior número de pessoas infectadas. É porque esses 2 presidentes pensam da mesma maneira. Eles são eugenistas, eles são genocidas. Por eles, a sociedade, a parte da sociedade, os negros e os idosos, aqueles que necessitam do sistema de saúde, devem morrer, podem morrer, e eles não fazem nada sabendo muito bem que essas pessoas morrerão. Eles não fazem nenhuma ação, não é porque não sabem, não. Não é porque não têm capacidade, não. Eles sabem que, ao não fazer nada, milhões irão morrer. E esses milhões que irão morrer são exatamente aqueles que eles odeiam. Os negros, os mais pobres, as mulheres em situações difíceis. Então, é um pensamento que coaduna muito, que se junta o Donald Trump com o Bolsonaro aqui no Brasil. Eu quero dizer que isso não é uma luta apenas do povo brasileiro, né? Nós temos que entender isso. Ainda bem, e tomara que esse sujeito, Donald Trump, não se reeleja nos Estados Unidos. Independente, Melissa, de que tanto os democratas quanto os republicanos, no meu entendimento, não são aquilo que deveríamos ter para um país, para um governo mais democrático e mais humanista, mas eu penso que o Trump ele traz um grande mal para o mundo. Ele não traz um mal só para os Estados Unidos. Ele é maléfico para todo mundo, e essa
desse diálogo dele com o Brasil, nos faz com que, a cada dia, nós sejamos um país pior. Então, dizendo isso, eu quero passar aqui para informar rapidamente para vocês, né, uma situação que é de denúncia também que a gente faz. Nós temos um verdadeiro genocídio também de negros e negras no Brasil morrendo por ação policial. Por vocês terem uma ideia, nós temos aqui também vários George Floyds, vários Jacobs Blake, nós temos vários e várias pessoas que são mortas no cotidiano, no dia a dia, apenas pelo fato de terem nascidas negras, e não por outro motivo, apenas pelo fato de terem nascidas negras. E o Will Smith diz uma frase que é o seguinte, que nada mudou nos Estados Unidos. O que ocorre é que agora estão sendo filmados, as violências estão sendo filmadas. Aqui no Brasil, ainda, infelizmente, as violências continuam ocorrendo e a gente nem consegue filmar a metade, não consegue filmar uma parte pequena que seja, porque se a gente conseguisse, a gente veria um número exagerado de pessoas negras que morrem. Nessa semana, saiu aqui o mapa da violência policial feito por uma organização brasileira. Nesse mapa, dá-se conta de que 75,7% das pessoas que morrem por ação policial são pessoas negras. Hoje, saiu um outro número alarmante. No ano passado, 5.804 pessoas foram assassinadas no Brasil pela polícia. Já nesse ano, só no primeiro semestre, são mais de 3.000 pessoas assassinadas pela polícia. Mais de 3.000 pessoas assassinadas pela polícia. Pelas nossas contas, a cada 23 minutos, aqui no Brasil, mata-se um jovem negro. Então, é uma situação que não é apenas de constatar. As organizações brasileiras, a esquerda brasileira, não pode mais só constatar esses números. Nós temos que agir. Como diz Angela Davis, não basta a gente ser contra o racismo, nós temos que ser antirracistas. E para ser antirracistas, nós temos que... e não precisa ser negro para ser antirracista. Muito pelo contrário, nós temos que envolver pessoas não negras, nós temos que envolver pessoas brancas, nós temos que envolver toda a sociedade para que ela seja antirracista, porque senão esse estado de coisas que nós estamos vendo aqui não vai acabar tão cedo. E vamos aproveitar esse momento das eleições, que se ocorrem eleições municipais aqui no Brasil, nós teremos eleições municipais aqui em dezembro, para não apenas fazer a denúncia, mas conclamar a população, conclamar os não negros, para que votem nas pessoas negras, para que a gente faça o maior número de vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas em nossas cidades, porque é um caminho muito justo, muito correto para a gente diminuir as atrocidades contra a população negra. É o caminho correto, porque uma pessoa negra, uma mulher negra, ela sabe cuidar de todo mundo. Ela não cuida só dos seus, ela sabe cuidar de todos. Né? Nós temos várias pessoas, uma delas é a nossa companheira, deputada federal, Benedita da Silva, que é candidata a prefeita da cidade do Rio de Janeiro, que nós temos a certeza de que vamos fazer uma boa disputa e, quem sabe, elegê-la, né? Será a primeira mulher negra prefeita da cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade conhecida mundialmente. E esse apelo que eu faço aqui é para que todos nós, no Brasil e fora dele, possamos apoiar essas candidaturas negras, possamos dizer que nós somos contra o racismo, dizer que nós somos, para além de ser contra o racismo, antirracistas, e que possamos apoiar o maior número possível de candidaturas negras em todo o Brasil. Eu fico por aqui, agradeço muito a oportunidade de estar dialogando com vocês. Digo mais uma vez, é urgente que as denúncias que estamos fazendo sobre a mortalidade da juventude negra, dos negros e negras no Brasil, incluindo aí
por essa crise sanitária da coronavírus, do novo coronavírus, da Covid-19, é importante que se repercuta em todo o mundo. Eu sei que o nosso núcleo do PT em Londres nos ajuda nisso, tenho certeza que o TUC também nos ajudará nisso, e peço que nós estejamos emanados, todos nós, para que o mundo seja, cada dia que passa, menos racista, mais humano e mais justo para todas as populações. Muito obrigado. Thank you so much, Martus. That was a brilliant outline there of really what it means in terms of Black lives and how that matters globally, not just here in the UK, in America and across the world, but right here in Brazil, and the impact that this is having on Black lives. It's so important that what you've highlighted, and really you've brilliantly rounded up our lineup of excellent speakers tonight, and I want to just thank you for that. And we've got a struggle on our hands to ensure that Black lives really do matter. And thank you for highlighting that this is urgent, because you're absolutely right. The urgency of it and the extent to which we've got to address this problem. I want to just really thank everyone for joining us tonight to show your solidarity and support. It's absolutely vital and important that we stand together against the global far right as an international movement for social progress, equality, and human rights. I'd also like to thank all of our volunteers and translators who've helped out today and given their time at this meeting so that it can actually take place and happen. I want to thank also PT Londres for supporting the meeting, and thanks to the TUC for their continued support for and important solidarity work for Brazil and the struggles around the globe. I want to thank the Brazil Solidarity Initiative for all that they do and ask you to really join us. Join the initiative as a supporter or affiliate to your trade unions to the initiative to help build the movement for international solidarity. I finally just want to say how brilliant it is to see so many people that have joined us across the world. Over 150 people have joined us today from right across the globe, here in the UK, from Manchester to Merseyside to Hartlepool to Scotland as well, and across Europe in Luxembourg and Germany, and across, of course, Brazil, Cuba, Latin America, and the Caribbean. You've all participated to make this a brilliant meeting tonight. We've had an excellent lineup of speakers. You've been a brilliant audience, and I want to thank you once again, and solidarity, and good night.